Meu Deus do céu! Quem não investe em ETF está completamente maluco. Agora com os ETFs você pode inclusive montar sua reserva de emergência. Sim, é isso mesmo que você ouviu, não é arriscado. Hoje eu quero te contar essa nova opção do mercado e falar cada detalhe sobre isso, é a minha opinião sobre isso inclusive. Então bora pro vídeo. Só para nos ambientarmos e ficarmos no mesmo nível de conversa. O que é um ETF? ETF nada mais é do que um fundo negociado na Bolsa de Valores. Basicamente é um fundo que vai seguir determinado índice e vai fazer de tudo para bater aquela rentabilidade daquele índice. Por exemplo, digamos que eu inventei um índice que investe só em empresas que possuem o logo vermelho. E aí então vai vir um fundo que vai replicar esse índice e tentar alcançar o resultado esperado, que é o resultado do índice. Então é basicamente isso. Claro que eu dei um exemplo completamente tosco só para a gente entender. Os índices normalmente rastreiam coisas que realmente fazem sentido, como por exemplo investir apenas em pequenas empresas, investir em empresas com baixo endividamento. E então, enfim, existem muitas coisas aí, existem mais de 4.000 ETFs ao redor do mundo. E o ETF que eu quero falar hoje é um ETF que você vai poder montar sua reserva de emergência. Ou seja, é um ETF extremamente seguro e extremamente líquido. E o ETF que eu quero falar hoje para vocês é o LFTS 11, que ele possui uma regra extremamente clara, que é acompanhar a performance dos títulos públicos pós-fixados ligados à Selic com duration acima de 2 anos. Resumindo, Tesouro Selic. Ou seja, você vai comprar esse ETF e aí com o seu dinheiro o ETF vai comprar Tesouro Selic. E aí você pode estar pensando, mas Kaique, então para que eu vou comprar o ETF se eu posso comprar diretamente o Tesouro Selic? E a resposta é simples, porque esse ETF possui muitos benefícios fiscais que eu vou citar agora. O primeiro benefício é sobre o imposto de renda. Quando a gente compra um título do Tesouro Selic, a gente está seguindo essa tabela regressiva de imposto de renda aqui do lado. Ou seja, para você pagar 15% de imposto de renda, você precisa esperar o título na sua carteira durante 721 dias. Isso dá 2 anos. Então, para você pagar 15% do imposto de renda sobre o lucro com o Tesouro Selic, você precisa segurá-lo por pelo menos 2 anos. Se você vender antes, você está sujeito a pagar esses impostos aqui. Mas se você comprar o LFTS 11, um ETF, você vai estar sujeito à tributação de ETFs, que é 15% de imposto de renda desde o primeiro dia. Ou seja, você não vai precisar esperar por 2 anos para pagar menos imposto de renda. Se você quiser comprar o ETF hoje e amanhã vender, você vai pagar apenas 15% de imposto de renda. Além disso, a gente pode falar do IOF, que é uma tributação que tem na renda fixa, como por exemplo no Tesouro Selic, que no primeiro mês você vai pagar de 99% sobre o lucro até 0% sobre o lucro. Com o ETF, não. Você não tem essa parada do IOF, tá? Então, de fato, é uma vantagem de liquidez, digamos assim, porque você vai poder vender pagando menos imposto de renda. Você não vai ter que se preocupar em segurar o título por 2 anos. Uma outra vantagem é que o ETF aqui, ele nunca vence. Como assim? Quando a gente compra um título de Tesouro Selic, aqui a gente tem opções de 2026 e 2029 atualmente, quando chegar nessa data aqui, o título vai vencer. Ou seja, todo o dinheiro que você tinha alocado no Tesouro Selic 2026, quando chegar em março de 2026, todo esse dinheiro vai vir para sua conta. Só que vai vir com 15% a menos do lucro, porque você obrigatoriamente tem que pagar o imposto de renda. Ou seja, você querendo ou não, utilizando ou não esse dinheiro, sempre que chegar nas datas de vencimento, você terá que pagar 15% sobre o lucro, por causa do imposto de renda. Já com o LFTS 11, não, porque esses títulos vão sendo recomprados pela própria gestora. Ou seja, você só vai ter que pagar 15% do lucro quando de fato, e se de fato, você precisar utilizar esse título, precisar utilizar o dinheiro que está nesse ETF. Então, isso aqui para mim é uma das maiores vantagens. A gente tinha que ficar buscando fundos de diversas corretoras, como da Orama, da BTG, para fazer isso. Agora não, a gente pode fazer isso por um ETF, muito mais simples.
Agora, umas dúvidas que podem estar surgindo. Não, por incrível que pareça, esse ETF não tem come cotas, então você não precisa se preocupar com essa rentabilidade diminuindo ao longo do tempo. Outra parada, a liquidez é de um ETF comum, ou seja, em D+1. Se você vende hoje, amanhã o dinheiro está na sua corretora. Então sim, ele é líquido. Uma outra vantagem é isso daqui, taxa de administração 0,19% ao ano. Se você comprar títulos do Tesouro Selic, se você tiver mais de R$10.000 investido em Tesouro Selic, a sua taxa de administração é de 0,2% ao ano. Ou seja, do ETF é menor. Ah, mas Kaique, não é possível que não tenha desvantagem. Tá bom, eu vou citar algumas aqui para vocês, mas você vai ver que, na real não é tão desvantajoso assim. A primeira desvantagem é que se você comprar esse ETF, você vai estar comprando um ativo na Bolsa de Valores. Então você vai ter que declarar seu imposto de renda no próximo ano. Então, poxa, sei lá, se você nunca declarou, pode ser um trabalhinho a mais aí. Só que, é um mal necessário. Se você vai começar a comprar ETF, espero que você enriqueça muito ao ponto de ter que declarar muito imposto de renda. Então, mas é uma desvantagem. Outra desvantagem é que você compra esse ETF por uma corretora, pelo home broker. Então, se você não está habituado a comprar ações ou algo assim, pode ser que você tenha que aprender, mas de novo, é um mal necessário. Um dia você vai comprar títulos de renda variável, então é importante você aprender. Mas é uma desvantagem se você nunca fez isso. E por fim, isso de fato é uma desvantagem, você precisa se atentar a isso. Pode ser que na sua corretora que você esteja usando, você tenha que pagar corretagem por esse ETF. E aí acaba sendo um pouco mais caro. Mas, existem muitas corretoras, a grande maioria já não cobra taxa de corretagem. Então, se a sua cobra, vá buscar uma que não cobre, tá bom? Agora, para finalizar, só alguns pontos de atenção. O LFTS11 é um ETF, ou seja, ele vai variar conforme a oferta e a demanda do ativo. O preço desse ETF em si vai oscilar. Para isso não ocorrer de forma bruta, afinal é um ativo que promete uma estabilidade, a ETF possui o market maker, que são os manipuladores de mercado. Quando o ETF sobe muito, eles vendem a um preço muito barato. Quando o ETF fica muito baixo, eles compram e põem um preço mais alto. Enfim, ele vai manipulando o mercado para manter o preço mais estável. Mas ainda existe sim o risco de repente, esses manipuladores de mercado não conseguirem lidar com tanta demanda. Então, existe uma forma de você se proteger disso. A forma é muito simples. Por exemplo, aqui ele está custando R$ 102,90 hoje no dia que eu estou gravando o vídeo. Você vai fazer quando você for comprar na sua corretora, em vez de comprar por ordem ao mercado, você compra em ordem limitada, para você de fato comprar um preço justo. E para você saber que o preço está justo, basta entrar aqui no site da gestora oficial e você vai ver aqui, o preço de compra do formador de mercado e o preço de venda do formador de mercado. Você tem que comprar algo em torno disso. Se de repente esses dois valores está R$ 102,90 e o preço lá na sua corretora está sendo negociado a 110, 120, alguma coisa está errado, espera, compra outro dia ou coloca uma ordem limitada a um valor próximo disso. Até 103 pode ser bem aceitável. Então sempre entra aqui nesse site e dá uma olhada aqui nesses valores. Como você está vendo, os manipuladores de mercado estão dando certo. A gestora aqui está colocando em 102,88 até 102,91. E poxa, está em 102,90. Então isso costuma dar certo. Mas para evitar qualquer risco, faça isso que eu estou falando, é simples. Segundo ponto de atenção, se você vender esse ETF especificamente com lucro, você não precisa pagar a DARF, tá? Isso já é retido na fonte. Terceiro ponto, na verdade é mais uma dica, mas o LFTS11 é uma baita opção de reserva de emergência. Eu provavelmente vou montar minha reserva de emergência nesse ETF. Mas eu primeiro vou esperar meus títulos do Tesouro Selic vencer. Porque, já que eu vou ter que pagar imposto de renda, deixa ele lá, tá? Então, a minha dica é o seguinte, se você já tem uma reserva de emergência estruturada, como eu já tenho a minha, não venda a sua reserva de emergência para colocar no LFTS11. Espera os seus títulos irem vencer e aos poucos você vai fazendo essa troca. Não paga imposto de renda à toa, entendeu? E além disso, se você esperar um pouco para fazer essa troca,
pode ser que apareça novos concorrentes. E isso pra gente é muito interessante, porque o LFTS 11 hoje cobra uma taxa de 0,19% ao ano. Parece até piada, mas é 0,01% a menos que o Tesouro Selic. Mas, tá tendo muita demanda esse ETF. Então, provavelmente, terá outros concorrentes com taxas de administração menores. E isso vai criar uma bola de neve que pra gente é muito interessante. Então pode ser que, se eu esperar meus títulos vencerem lá de 2027, que são os meus títulos alocados, em 2027 pode ser que a gente tenha mercados, que a gente tenha produtos muito melhores para a gente comprar. Então vai fazendo essa mudança gradualmente, tá bom? Mas e aí, você gostou desse vídeo? Você vai mudar sua reserva de emergência para o LFTS 11? Lembra, isso aqui não é uma recomendação de compra e de venda, tá? Só foi um overview e a minha opinião sobre isso. Mas se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de deixar o like, que isso motiva demais a gente a continuar analisando esses ETFs para vocês. E se inscreva no canal para não perder nada. E a gente se vê numa próxima. Valeu, turma!